Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo para chamar a atenção de você que segue o nosso canal, que acompanha o nosso trabalho, que me segue também nas redes sociais, para falar um pouco sobre a galinha GSB balão sertanejo. Eu já estou criando assim há 2 anos, eu me chamo Sérgio Henrique e posso fazer um resumo de algumas coisas importantes que, apesar de eu assistir muitos conteúdos sobre isso, muitos criadores e muitos parceiros aí, criadores, não comentam esse assunto. Então quero que você fique até o final para você saber mais dessas curiosidades e coisas importantes que você precisa saber antes de começar essa criação. Esse vídeo é para quem já cria galinhas caipiras ou até galinha balão, que vai saber um pouco do que eu tô. E para você que tem um sonho de começar galinhas também, e às vezes segue o nosso canal e querendo saber alguns detalhes, algumas coisas importantes, coisas que o pessoal não fala para você. Então eu quero que você fica, acompanhe esse vídeo até o final, comenta o que você está achando sobre as galinhas, comenta a cidade que você está falando, deixa seu like, depois eu vou responder para você as suas perguntas, beleza? Então vamos começar, pessoal, falando um pouquinho por que eu comecei a criar a galinha balão sertanejo. E no correr do vídeo eu vou falando de curiosidades importantes e coisas que precisa saber antes de começar a galinha balão ou comprar os seus primeiros exemplares. Combinado? Então vamos lá para as coisas mais importantes. Pessoal, faço esse tipo de vendas de chácaras e sítios aqui na região do norte do Paraná, na região da cidade das Colinas, né? Cidade de Baiti. E durante a trajetória eu percebi que muitos criadores têm galinhas de porte bem pequeno. Aqueles que têm um porte, talvez galinha com porte maior, são aquelas galinhas compradas em cajação, que são de ciclo curto, tipo as pescoço pelado, aquelas pesadonas, vermelhão, caipira pesadão. E são galinhas que têm um ciclo curto, são galinhas que foram feitas para engordar rapidamente e o proprietário já abate rapidamente, não são galinhas que têm longevidade. E por isso eu observei essa necessidade de trazer essa genética para cá, principalmente para mim ter, pela beleza, por ser ornamental, por ter cores individuais, por ser animais totalmente diferentes um do outro, ter suas identidades, ser animais dóceis, de porte e que também botam bem. Então eu notei essa oportunidade de trazer para embelezar aqui a minha chácara e também oferecer para amigos e pessoas aqui por perto que querem ter o sonho de criar, de melhorar o plantel, de melhorar a qualidade do plantel. Eu estou, inclusive, fazendo o meu criatório de forma mais profissional possível. Inclusive, estou incluindo aqui maternidade, o berçário, onde vai os franguinhos, primeiro lote, as baias, que são os apartamentos, onde as baias, né? A gente faz os acasalamentos, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Aqui a gente tem também água encanada, clorada, para desinfectar, para poder fazer a melhor saúde para os animais. Muita gente não sabe, mas a água com cloro para a galinha é o que tem de melhor, né? Inclusive os profissionais recomendam o cloro na água para ter melhor performance, desinfetar a água e não trazer contaminação em forma horizontal, ou seja, se dentro do teu plantel uma ave se contaminou através de um passarinho ou alguma bactéria que ela teve acesso, o fato de ter cloro na água vai desinfectar onde ela vai beber e vai diminuir o risco de transmissão para os outros animais do seu lote. São hábitos que a gente vai adotando e aos poucos com a experiência vai vendo que tem muito resultado e recomenda. O intuito disso é passar um pouquinho do meu aprendizado, das coisas que eu aprendi e muitas coisas que eu estou ainda aprendendo. E se você que está assistindo já é criador e precisar de uma coisa que eu estou falando aqui, pode passar o seu ponto de vista. Uma coisa interessante também que as criações do Brasil, no perímetro do Brasil, elas são diferentes de um lugar para o outro. Quem cria galinha no norte, às vezes é diferente de quem cria no sul. A questão de aclimatização, a questão de o ambiente como um todo, o bioma, o capim, a natureza, o vento, os ectoparasitas, os piolinhos que vêm do passarinho, os próprios passarinhos que são os transmissores de doença de um lugar para o outro são diferentes. Então tudo isso é importante você saber. Aqui também a gente colocou também uma composteira para poder fazer incineramento de fezes, ovos que não ficaram férteis, algum animal infelizmente a gente perdeu, a gente faz a decomposição primeiro, seguindo as normas, né? Fazemos o controle também dos ectoparasitas, com esterilização, pulverização, para evitar que as galinhas tenham piolinhos também. É uma coisa importante para o bem-estar delas. O que é mais primordial aqui para nós hoje é o bem-estar deles. Ao mesmo tempo que a gente quer criar aves belas, a gente se preocupa com o bem-estar deles. Voltando a falar, os destaques da galinha GSB, para você que está nos acompanhando. Eu tenho frangas aqui hoje, inclusive eu vou colocar cenas de algumas frangas que a gente andou pesando hoje. Frangas estão começando a postura 3,5 kg, 3,8 kg, 3,9 kg. Algumas galinhas formadas já,
4,2 kg, 4,4 kg, até mais de 5,5 kg a gente tem galinhas aqui hoje. Lembrando que a gente não trabalha com engorda, nós não queremos que os animais fiquem gordos. O mais importante para nós é a saúde e o bem-estar. Então eles vivem soltos, eles têm o apartamento de liberdade para sair o máximo possível, poder passear, poder andar. Além disso, pessoal, eles também têm uma comida balanceada. A gente dá a ração pronta, que a gente compra aqui numa cooperativa aqui da cidade. Essa ração ela é bem balanceada, com aminoácido, tem toda a cadeia de vitamina, proteína, carboidrato, que faz com que eles comam o ideal, tenham disposição para andar e com isso fica com um corpo mais slim, né? O fitness. A gente também inclui, né, uma coisa que a gente aprendeu aqui, já fica um disque para você que vai sacriar. Começou a introduzir a partir dos 30 dias o quirelão grosso, uma certa proporção aí de 3:1, quando forma 30 dias. Depois a gente vai diminuindo com 2 meses, 2:1 e até ficar pré-postura ali. A gente sempre coloca um quirelão grosso na ração da GSB. A galinha de GSB, ela é uma galinha de grande porte. Lá na Bahia, eles tratam muito com milho. E aqui, se você for dar a ração rica em proteína, elas ficam magras, ficam mais leves. Por isso a gente inclui um pouco mais de carboidrato, que é o quirelão. E também o milho à vontade. Com isso a gente percebeu que elas começaram a gostar mais e também ter um pouco mais de brilho nas penas, um pouco mais de cores vivas, né? Quando a gente inclui o carboidrato através do milho. Essa é uma fonte que a gente encontra aqui na região, que é um preço acessível e está valendo a pena fazer essa inclusão do milho e do quirelão na ração delas e deram muito certo. Até 30 dias, só ração pura. Uma coisa importante, pessoal, já começando o nosso bate-papo, destacar aqui para vocês, a coisa mais importante do vídeo que eu aprendi e quero relatar e destacar para vocês. Animais, seres vivos, eles vão se adaptando ao bioma, ao lugar que eles vivem. Os mais fortes sobrevivem. Esse é um ditado que a gente ouviu falar durante a nossa vida. E na galinha também não poderia ser diferente. A galinha GSB, ela é rústica, galinha caipira, fácil adaptação. Mas assim como outro ser vivo, também tem seus empecilhos. E o que acontece? A linhagem da galinha GSB foi desenvolvida e foi selecionada lá em Baixa Grande, na Bahia, durante 70, 80 anos, segundo os especialistas, os criadores. E o que aconteceu? Lá, ela foi acostumando com aquele bioma, com aquele capim, com aquela terra, com aqueles ectoparasitas, com aqueles passarinhos, com aquelas doenças, e desenvolveram uma imunidade muito resistente, ser criada de qualquer jeito lá. Quando os criadores começaram a esparramar essa raça pelo Brasil, os indivíduos estão passando por um processo de adaptação ao novo bioma, um processo de adaptação ao novo local que eles estão vivendo. Por exemplo, aqui no sul é um pouco mais frio, é um pouco mais fresco, é uma região mais alta, tem um capim diferente, tem passarinhos diferentes, a água num pH diferente, o vento é diferente, os ectoparasitas, que são os piolinhos que incomodam as galinhas, eles têm uma linhagem, uma morfologia diferente. Então isso tudo impacta a adaptação das galinhas. Então muita gente em GSB e trazer lá da Bahia, os indivíduos, e no passar da adaptação, alguns indivíduos foram ficando doentes, foram perdendo indivíduos, e através disso foram desanimando e não entenderam que essa adaptação era um processo que precisava ser passado. Eu, por exemplo, quando eu comprei as primeiras matrizes, eu comprei 26 matrizes. No primeiro ano, 11 morreram. Os pintinhos dessas matrizes, de 100, por mais que aqui fica sempre limpinho, com água bem tratada, com ração ideal, uma grande parte ficaram doentes assim que eles tiveram contato com a terra. E eu não entendia o porquê, se era terra, se era vento, se era frio, enfim. Mas eu percebi que os mais fortes foram sobrevivendo. Eu já estou na quarta geração, os filhos dessas primeiras linhagens foram gerando filhos mais adaptados, que foram gerando filhos mais adaptados, e hoje eu já estou na quarta geração aqui, praticamente já estão imunes às doenças locais, a nível que raramente um ou outro fica doente. Mas toda vez que você vai transportar uma ave de uma região para outra, como qualquer outro tipo de animal, gado, se você que está assistindo nós entende de gado, por perceber, você traz gado de um estado para o outro, aquele processo de adaptação ao novo capim, ao novo pasto, à nova água, deixa muitos deles doentes. Isso é um que você precisa saber. Então, para quem não querer criar agora, se tiver a oportunidade de estar alguém mais perto, criador, pegar aves já mais adaptadas, olhar os animais também para comprar olhando, né, que é o ideal, seria o melhor caminho para você passar por esse processo. Quem vai buscar os ovos lá na Bahia ou animais lá na Bahia, que nem eu fiz, tem que saber que eles vão passar por um processo de adaptação, não só os adultos, mas também os pintinhos. Isso é um processo que tem que ser feito e não tem jeito.
pode manter o ambiente bem sequinho, bem esterilizado, bem desinfectado, ração boa, ambiente de paz, verde para eles passearem. E mesmo assim, os indivíduos vão ficar doentes e não tem o que fazer. E a gente tem que saber disso. A beleza das cores é uma coisa importante da GSB, isso que destaca muito. A gente vê nos vídeos a beleza das galinhas e já nos encanta. E quando a gente chega de perto também é encantador. Essas raças que a gente compra selecionadas em casa de ração são cores únicas, né? Às vezes aquele indivíduo que é parecido um com o outro. E a galinha balão já é a galinha que tem cores diferentes uma das outras. A gente consegue dar nome a elas. E o principal de tudo isso, viu, pessoal? Longevidade. A galinha balão são animais que são feitos para durar, são feitos de linhagem caipira. Essas galinhas de ciclo curto, que são galinhas de postura, são galinhas de corte, desenvolvidas por grandes laboratórios da indústria do frango, da avicultura, são animais que são feitos para durar aí até 2 anos de produção, no máximo. Enquanto a galinha, você vai ter relatos de pessoas na internet que já estão criando há 6, 8, 10, 12, 15 anos, e tem animais que chegam a durar até isso. Assiste muitos vídeos e o pessoal fala muito nisso. E para você ter animais que têm longevidade, que são animais que vão durar bastante, que vão ter essa rusticidez, que você vai poder ter esse carinho mais especial por eles, precisa buscar alguns fatores interessantes, até na genética, no modo de criar. Alguns criadores hoje, eles fazem um sistema de consanguinidade. Eles cruzam o pai com a filha ou o vô com a neta para poder fazer apuramento de raça de sangue. Frisar aquelas que são belezas, são características de beleza, de tamanho, de porte. E ao mesmo tempo com a mãe, né? Mãe com filho e vó com neto. Fazem esse tipo de cruza e vão fazendo consanguinidade, vão fazendo. Ao mesmo tempo que essa característica genética traz e fixa algumas características bonitas, eles trazem alguns abalos também na imunidade. Então a gente percebe que muitos criadores famosos, eu já visitei alguns, têm animais com as pernas mais fracas, com as penas desencaixadas, animais que uns 6 meses estão dando 4, 5 quilos, 6 quilos, mas que 1 ano e pouco já não está levantando mais e não estão tendo equilíbrio das galinhas. Frisando esse tipo de comportamento, a consanguinidade para mim não deu certo aqui, eu não tenho interesse em fazer isso. Eu trabalho aqui com abertura de sangue. Então eu tenho uma linhagem hoje de uma das criadoras do Brasil. Eu tive a sorte de ter aqui na cidade de Bahiti a Penha, que é uma amiga minha, quero mandar um beijo para ela, que é das maiores criadoras do Brasil, que tem as aves mais bonitas que eu conheço. Consegui adquirir uma grande parte da minha genética aqui, 60%, 70% da minha genética aqui é dela. Estou muito feliz com as aves e a Penha hoje tem uns animais maravilhosos. Então eu tenho uma imagem da Penha e tenho machos de outros lugares também. Então a gente faz o tanto de machos de outros lugares para não ter o problema de cruzar entre irmãos. Com isso a gente está fixando força, resistência, disposição e o famoso aprumo. O aprumo, viu pessoal, para quem não sabe, são os distanciamentos das pernas dos indivíduos e o fortalecimento das pernas e das penas, para fazer com que menos indivíduos tenham as pernas fracas e as penas desencaixadas, tendo também mais imunidade, mais adaptação no ambiente. Quanto mais abertura de sangue, quanto mais distante os machos vêm um do outro, mais destaques, mais surpresas de cores a gente tem. E é uma coisa interessante, uma coisa que eu aprendi e que eu recomendo para você que está assistindo a gente, tiver alguma coisa da tua opinião para falar sobre isso. Muitos criadores podem teimar comigo, eu não sou nenhum médico, nenhum veterinário para estar falando assim sobre consanguinidade com força, mas se algum estiver aí assistindo pode me corrigir. Mas eu percebi que a consanguinidade para mim aqui não é interessante. O que os resultados que os criadores estão tendo com isso, que é uma característica de tamanho, de beleza, num primeiro boa impressão, mas a fibra, a força híbrida, né? Acho que é um termo também científico, só usa a força híbrida. É o fator de você cruzar animais de raças diferentes e poder fazer com que fique ainda mais forte. Assim como o cavalo cruza com a mula, né? Ou o jumento com a égua, que traz a mula, que traz o burro, cria esse indivíduo com essa força híbrida. Então esse é o destaque de você ter como se fosse um cachorro vira-lata, né? É a galinha caipira. Você traz a força híbrida e a resistência híbrida. Você já percebeu que cachorro vira-lata quase não fica doente? É mais resistente, vive de forma mais livre. E o de raça, cachorro mais medroso, tem que comer certinho, as vacinazinhas certinhas, é um cachorro mais sensível, né? Até na durabilidade. Cachorro de raça dura 7, 8, 10, 12 anos, aí já tá descansando. E já o vira-lata tem cachorro que dura até 15 anos, 18 anos, aí a gente tem notícia. Uma de destaque, viu pessoal, que a gente precisa frisar nessa questão também, a mansidão da galinha GSB. Hoje a gente consegue deixar galos, 6, 7, 8 galos no mesmo ambiente, andando livremente aqui, sem disputa, sem briga. Isso é agradável e traz um ambiente de paz para o criatório. Essa paz que também vai fazer os animais ficarem
na sua plenitude, dando o melhor de si em beleza, em destaque, em disposição e de produtividade. Outra coisa importante que eu frisei aqui, que eu quero falar para vocês, que é interessante vocês saberem, é a questão do acasalamento. Eu vi um veterinário falando sobre isso na internet uma vez, que as galinhas elas procuram, elas se identificam um com o outro. Então aqui a gente solta aproximadamente 30 galinhas, 30, 35 galinhas com 6 ou 7 machos. E automaticamente, com o passar dos dias, eles vão se reunindo em grupos, eles vão ficando mais pertinhos um do outro, vão gostando mais um do outro. E na hora de buscar os apartamentos para dormir, eles se reúnem e querem dormir um junto do outro. Isso foi uma seleção natural que aconteceu. Isso se chama acasalamento. Alguns veterinários que vão estar assistindo esse vídeo podem falar um pouco mais sobre isso de forma mais científica, mas eu percebi que este acasalamento natural, onde os indivíduos se procuram e se buscam para acasalar, se civilizar, faz com que o bem-estar deles também seja interessante, que eles tenham uma certa fibra, que eles tenham uma certa disposição, que eles tenham uma certa produtividade, um brilho nas penas, uma cor mais corada, né? Na hora de dormir, inclusive, eu reparo que eles ficam ladinho um do outro, ficam sempre bem, não tem aquela briga, sabe? Então, este acasalamento natural. A gente solta 30, 35 galinhas com 6, 7 machos, no passar dos dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí eles vão se reunindo em grupos e a gente já começa a identificar quem são eles e eles vão dormir juntos. A água limpa, viu, pessoal? É importante, eu falei no começo do vídeo sobre água. Aqui a gente tem água encanada da rua, onde já tem cloro, um pouquinho de cloro, que é o cloro para humano, e mesmo assim com uma pastilhinha de cloro na água para poder atingir o cloro nível 3. São do veterinário, tem um nível 3. Aqui é um cloro que vai desinfectar a água. Então você pode comprar nas casas de piscina, tem 2 tipos de cloro para piscina e o cloro para água potável. Você compra o cloro para água potável e na caixa onde você guarda a água para os animais, você pode colocar esse cloro, essa pastilhinha de cloro, e faz a dosagem, faz também a medição para você ter esse cloro na água e ter mais desinfecção. Eu vou mostrar também um exemplo, viu, pessoal, da água automática que eu comprei. Um dos problemas em questão de manejo de galinha, que dá mais perca de energia, é a questão do bebedor automático. Você tem que trocar o bebedouro hoje, pessoal, a água do bebedor manualmente, aquele bebedor que fica pendular, todo dia, 2 vezes, 3 vezes por dia, você lavar ele, dá um trabalho muito grande. E a gente acabou adaptando aqui os bebedores, de famoso bebedor de carneiro, né, com boinha automática, e foi uma roda. Eu vou fazer uma demonstração, vou colocar algumas imagens aqui, como é que funciona esse bebedor, só para mostrar para vocês aqui, mas vale muito a pena. É um bebedor que custa na faixa de 30 a 50 reais na internet, ele tem uma boinha de nível, que enche sozinho, mas é uma mão na roda, facilitou bastante aqui nosso manejo. Depois eu vou dar esse recado aqui. Uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, viu, pessoal, o tamanho dos ovos. Eu vou colocar o destaque aqui, alguns ovos que eu vou mostrar para vocês. É o ovo de galinha e os marronzinhos são ovos que eu colhi hoje das frangas. Você vê que os ovos, eles não têm muita diferença de tamanho, às vezes o branco, às vezes é até maior. Eu tenho linhagens aqui que botam ovos maiores e tenho linhagens aqui que botam ovos menores. Algum veterinário, algum criador aí depois vai me destacar, vai falar sobre isso aí no vídeo também, mas tem aquele mistério que o pessoal fala que toda galinha balão bota ovo gigante, que bota ovo grande, e não é bem assim, viu, pessoal? A Penha, por exemplo, que é minha amiga, que é um destaque hoje no Brasil, depois vocês seguem ela lá no YouTube, Criatório Ibaiti, Paraná, as dela, assim como as minhas também, não bota aqueles ovos gigantão, né? Eu tenho algumas linhagens aqui que botam os ovos grandes, que tem aí parcigema dupla, mas a maioria médio, e aqueles bichinhos dos ovos médios dão as maiores aves. Muitas galinhas enormes aqui de frangas estão começando a botar agora, botam ovos aí que não são tão grandes, mas os filhos dão animais assim gigantes. Então, eu não sei você que é criador em outra região, eu tenho linhagens aqui de criadores aqui de uns 10 ou 12 criadores do Brasil, consigo já ter desse parecer para vocês. E os tamanhos dos ovos, não é aquele gigantismo que muita gente na cabeça imaginando que as galinhas são grandes. Lógico que são maiores que galinhas caipira comum, né? Mas não são aqueles gigantes enormes, não. Chocagem, viu, pessoal? Eu tô fazendo a chocagem agora dos ovos fora da troca de pena só. Eu tive um ano parado na troca de pena, assim, criando alguns bichinhos na troca de pena, até para nível de teste, mas estou fazendo agora a procura de chocagem só fora da troca de pena. A nossa troca de pena aqui no Paraná é de janeiro, maio, então nesse período eu dou um descanso para os animais, dou um descanso também, e percebi que os animais chocados na época da troca de pena são animais que são um pouco mais fracos que os outros. Eu não sei se um defeito genético do tempo, algum déficit nutricional, depois os veterinários vão comentar alguma coisa interessante. Pulverização e desinfecção.
é um que eu anotei aqui também, viu, pessoal? As baias nossas a gente está fazendo aqui toda semana a desinfecção com um produto que foi recomendado por um amigo meu e deu certo aqui para nós. Primordialmente, a gente tem 3 produtos que a gente pulveriza. O pinho-sol, a gente coloca uma medida de 200, 250 ml de pinho-sol numa bomba de 20 litros, faz a pulverização em uma semana. Na outra semana a gente faz a pulverização com formol, essa base também de 200, 250 ml numa bomba de 20 litros. E na outra semana, amônia quaternária. A gente faz isso 3 semanas, depois descansa 2 e depois começa de novo. Quando a gente for fazer essa metodologia também, zerou qualquer tipo de doença aqui. A vantagem de você fazer isso aí chama-se desinfecção de possíveis contaminações. Então, para você que quer ter os animais cada vez melhores, mais bonitos e sem doença, você pode pegar o pinho-sol que você tem aí na tua casa, 200, 250 ml, pôr numa bomba de 20 litros de água e pulverizar bem o seu ambiente, que vai ajudar bastante o seu plantel. Eu vou fazer uma volta agora, viu, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês um pouco das minhas baias, como é que tá as coisas aqui, só para vocês terem uma noção. E aí a gente vai falando, mostrando alguns destaques aqui para vocês. Então a gente tá aqui, ó, tô gravando o vídeo aqui do meu balancinho. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho lá da minha estrutura novamente, bem rápido, e vou frisando algumas coisas aqui que a gente vai mostrando. Aqui tá um pouco da chácara, você vê que tem bastante verde. Ali tá a minha maternidade, alguns vídeos eu já fiz, o pessoal já conhece, os apartamentos onde estão as aves. Lá em cima a minha recria, onde estão os franguinhos mais novos, e algumas frangas que também estão separadas lá. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esses aqui são os apartamentos dos pintinhos, né? Então vocês podem perceber, são 4 apartamentos, são 4 baias. A gente tem acesso por aqui também, eles também têm acesso para sair por ali, ó. Eu posso abrir essa portinhola e eles saem para cá. A gente está na parte da manhã, hoje a gente estava fazendo peso aqui, então eu estou meio livre. Eu vou começar a soltar eles aqui agora só para ver como é que funciona. Mas antes deixa eu mostrar eles primeiro, mas eu vou dar o vídeo soltando eles depois para vocês verem. Tem um pouco de grama, tem a lona que a gente pode abaixar e subir de acordo com o tempo, se está calor, se está frio, com telas especiais para não entrar passarinho. O tamanho dela aqui, ó. O ideal é não entrar passarinho para não ter doença, viu, pessoal? Telhado de barro para dar um melhor conforto térmico para eles. E aqui é o espaço onde eu abro para eles saírem. Eu faço assim, eles saem fora aqui, ó. Aí eles saem aqui. E esse tamanho aqui dessa portinhola foi assim para os grandes não entrar. Coloquei 2 canos aqui, ó, para os grandes dentro deles, do espacinho dele. Vou mostrar aqui como é que tá, só para vocês verem. Aqui são corredor, a gente tem os puleirinhos aqui para eles. A comida como é que é aqui, ó. Comedor sempre de cano, é bem sequinha, bem soltinha. Uma coisa que a gente tem feito aqui é areia no chão, para melhorar a desinfecção também. A gente tentou trabalhar com pó de serra, né, cipilho, mas não deu certo. O cipilho, ele cria fungos, né? E aí a gente está trabalhando agora areia no chão. Os animais gostaram mais. São alguns foguinhos aqui de 60, 90 dias. E aqui aquele sistema de água que eu falei para vocês, ó. A caixa tá aqui, a gente pode pôr. E aí a gente faz assim, ó. Aqui tem um ralinho aqui embaixo, onde a água vaza. Pode tirar essa água aqui, solta aqui, ó. Solta o ralinho aqui, a água cai por baixo, já sai direto no cano lá fora e ela enche sozinha de novo. Deixa eu mostrar um pouquinho agora dos apartamentos lá dos adultos para vocês verem. Enquanto isso, deixa eu mostrar um pouquinho da maternidade para vocês. Aqui, pessoal, é a minha maternidade. Então eu tô fazendo um vídeo aqui para mostrar para vocês. Começando a temporada agora, então assim, em breve a gente vai começar a chocar. As galinhas acabaram de fazer a troca de pena, as frangas, né? Então um pouquinho de novo aqui para vocês da minha estrutura, só para vocês saberem um pouco mais, de repente olhar algum exemplo, corrigir algumas falhas que eu fiz, mas enfim, né? Dar uma observada e analisar. Uma coisa importante sobre ovos, que eu relato para vocês, e que eu estou fazendo aqui uma demonstração. Nós estamos já no mês de junho, aqui mais fresquinho. Eu poderia muito bem estar guardando os ovos aqui no armário, em cima, na bancada, enfim, como alguns criadores fazem. Mas eu quero fazer uma ilustração para vocês verem, ressaltarem uma coisa importante. A gente está vivendo uma era de calor no Brasil, e há uns meses atrás chegou a fazer 34, 36, 37 graus aqui na região. Essa temperatura já é praticamente a temperatura, galinha 37,8, 37,2, já é a temperatura que uma galinha vai chocar os ovos, né? Então os ovos, a partir dessa temperatura armazenada em ambientes quentes, eles já começam a ativar o embrião. Então eu faço isso, aprendi e estou dando um exemplo do que eu faço aqui para vocês verem, tá? Essa geladeirinha é uma geladeirinha pequenininha, acabei comprando ela num loja de móveis usado, bem baratinha, é uma geladeira econômica. Eu comprei ela para guardar vacina e para guardar ovos. Então praticamente ela fica vazia e os ovos eu coloco aqui, ó. Regulei ela no mínimo, virei o botãozinho dela e os ovos eu armazeno aqui, ó. Nesse tempo de frio eu não estou fazendo isso, mas eu vim ilustrar para vocês como é que eu faço. Então eu coloco os ovos aqui numa bandejinha de papel e coloco eles aqui. Nessa posição aqui da bandeja de verdura, eu consigo armazenar os ovos até 20 dias sem perder a eficiência deles, a eclosão.
sem prejudicar a eclosão. Então eu já fiz esse teste algumas vezes, recomendo, estou fazendo isso desde o ano passado, na época de calor, e está dando certo. Então quando eu colho os ovos lá, eu armazeno na geladeira. Nessa época a geladeira já está desligada, porque a gente já está num ambiente mais fresco. Vou armazenar os ovos na geladeira, só ela aberta. Quando eu colho os ovos, a gente vai chocar. A gente ativa essas chocadeiras aqui. Essas chocadeiras aqui são as melhores que eu tenho. Eu já falei isso em outros vídeos. Chocadeira ecológica. Para 130 ovos. Os ovos ficam aqui. Agora nesse momento a gente não está chocando nada. Os ovos ficam aqui até o 8º dia. Eu tenho duas para 130 ovos, né? E no 18º dia, elas vão para o nascedouro. Que é a mesma coisa daquela, só que é maior, mais espaçoso, para dar mais conforto para os pintinhos nascer. Então, geralmente eu ponho 100, 110 ovos lá, e essa aqui é para 200 ovos. Então, os pintinhos vão ter bastante espaço para empurrar a casquinha de ovo. Eu coloco os ovos bem separados aqui, para dar mais conforto até no nascer deles. Nasceu, eu aqui nas criadeiras, eu tenho duas criadeiras também, e 130, né? 130 pintinhos cada uma, apesar que cabe bem menos, né? Para dar mais conforto também. Eles ficam aqui 7 a 10 dias. Depois dos 7 a 10 dias, eles vão para cá. Eles vão nesse viveiro aqui, grupos menores, individuais, com puleirinho, desde pequeno, começa a acostumar a ficar com os puleiros. Água higienizada, comedor dos dois lados, geralmente eu ponho dos dois lados, né? Dependendo da quantidade. Os aquecedores eu deixo em pontos estratégicos, na época do frio também tem que ter o aquecimento deles aqui, para ficar confortável. Fica aqui até 15, 8, talvez 20 dias, e depois eu coloco aqui nesse viveiro que é maior. Esse viveiro aqui eu fiz com um material aproveitável, de alumínio, de box, de banheiro, e esse aqui é tipo um de plástico vazado. Comprei na internet isso aqui também, achei interessante. As fezes deles caem para baixo, fica fácil de limpar. Nesse momento aqui a gente está sem pintinho aqui, mas só para vocês verem, cerâmica dos lados. E aqui embaixo a gente colocou uma gaveta para facilitar colher as fezes deles também. Gosto de deixar ressaltado, viu, pessoal? Infelizmente, essas chocadeiras assim de caixote, eu não levei sorte, já tive amigos também que falaram a mesma coisa. Essas chocadeiras de caixote assim, ó, de madeira e tal, primeira chocada 30, 35%, depois cai para 15, 20, 15, 20 e vai mantendo isso aí. Não me adaptei com essas chocadeiras aqui, não sei se é por causa da minha região, mas dessas de caixote aqui de madeira eu já doei umas para quem fez questão de levar, mas eu preferia nem dar, a minha vontade de jogar fora. Inclusive uma dessas aqui eu prometi para uma pessoa, vou dar de presente, ele fez questão de levar, eu vou dar de presente para ele, mas a minha intenção é de nunca mais comprar essas de caixote de madeira assim. Eu acertei que deu certo aqui, mas aqui para minha região essas assim de plástico. O armário, onde guarda as coisinhas, medicamentos, né? Alguma coisa de cura, né? Vitaminas, vermífugo, álcool em gel, desinfetantes. Aqui tem um pouquinho de spray de curativo, cloro, vitamina, medicamento para piolinhos também das aves. Um armarinho que a gente guarda um pouco das coisas. E a ração a gente coloca assim, ó. Colocando no armazém aqui, a gente não tem problema com roedores, nada. Então fica sempre bem higienizado, dando o máximo de limpeza, né? A gente já viu a maternidade, vamos continuar aqui. Essa aqui é a horta que eu tinha, viu, pessoal? Já falei no outro vídeo. A horta que eu tinha aqui pra fazer horta de casa mesmo. Como a gente não tá comendo muita horta, tem essa até comprar para beneficiar os produtores, de plantar, de ter que colher, ter que cuidar. A gente já tá plantando algumas ervas aqui, medicinais. Arruda, melissa cidreira, a penicilina, alecrim, hortelã, plantando algumas coisas aqui, inclusive pimentas, para fazer com que fique aqui uma farmácia à disposição das galinhas. Então estou formando principalmente melissas cidreiras, hortelãs, orégano, pimentas, arruda, alecrim. Estou plantando algumas ervas aqui para poder, assim que eu deixo aberto, elas entram e comem à vontade, se automedica, né? Vou mostrar um pouquinho das baias aqui para vocês. Pessoal, a gente está fazendo, além do puleiro lá dentro, a gente colocou um puleiro aqui fora também, para melhorar o bem-estar deles. Vou deixar eles dar uma saidinha agora, mas esse puleiro aqui está melhorando o bem-estar deles, tá, pessoal? É um puleiro que a gente fez aqui para, quando eles ficam presos aqui, eles têm a possibilidade de dormir tanto aqui fora, né? Olha o milho como é que é, ó. E aqui a ração. A ração eu coloco aí 2 para 1 de quirelão grosso, você vê que tem um pouquinho de quirelão grosso aqui no meio. Aqui tem os puleiros, eles têm a opção de dormir aqui dentro também, um puleirinho mais baixo. Os ninhos, e aqui a água também, ó. Do mesmo jeito daquela lá. Eu tenho a opção de fazer isso aqui, ó. Eu faço isso aqui, passar uma bucha aqui, e a água enche sozinha de novo, porque tem uma boia ali, ó. Então, a água ficou muito mais... Tem um ralinho também que leva a água lá para fora. A gente já fez isso aqui na construção, colocamos um cano embaixo, já fica uma dica aí. E o sistema de cano, que é ligado lá na caixa lá da frente. Vamos soltando os bichinhos e vocês vão vendo que as baias são sempre no padrão. Olha com vontade na areia, ó. Olha como é que eles ficam à vontade na areia, pessoal. Então agora eles vão dar um passeio, vão curtir um pouco, dar uma volta. Chocolate, esse cachorrinho aqui, pessoal, é o meu cachorrinho, Chocolate. Vem, Chocolate, você tá esperto, Chocolate? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Fiz com o intuito mais de mostrar essa oportunidade, criação de galinha, do que eu aprendi com isso e o que eu poderia contribuir com vocês. É um vídeo interativo, fiz essa manchete
para chamar a atenção de vocês que querem criar galinha GSB, para você que cria, né? Quem for aqui da região, se quiser conhecer aqui meu criatório, bate comigo, me chama no WhatsApp. Você que é de longe, procure um criador aí perto de você, visite. Esse aprendizado, essa troca de experiências é interessante. E a amizade também. Mas são bichos legais, bonitos, rústicos, interessantes e muito calmos. Então vale a pena essa criação. Deixa seu like, comenta, curte, se inscreve. Muita gente que acompanha o nosso conteúdo não é inscrito, ajuda a fortalecer. E fala de que cidade você está falando, se você cria galinha, se você aprendeu alguma coisa, se você tem alguma coisa para comentar também, que eu falei de errado. Eu sou apenas um criador que estou aprendendo dia a dia. Beleza, pessoal? Valeu! Obrigado!